Oi, gente, tudo bem com vocês? Como prometido, eu estou aqui para contar para vocês a segunda parte do meu testemunho. Quem aí não viu ainda a primeira parte, é só ir aí, gente, que no canal tem, tá? Dá uma entradinha aí que vocês vão olhar a primeira parte do testemunho e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, que eu me recordo do vídeo passado que eu falei para vocês, né? Eu tinha ganhado alta do hospital onde que eu estava com a Amanda. E antes de eu ganhar alta, veio alguns irmãos que oram em hospital, que eles pegam o nome das crianças, né? Para poder orar. E essa irmã estava me falando que através da filha dela, que também estava internada há alguns anos atrás, que quase morreu, ela veio fazer esse trabalho no hospital. Então eu comentei ali pra ela que era um trabalho muito lindo, muito importante, mas que eu não tinha coragem de fazer no hospital de criança, porque o sofrimento das crianças, né, ia me fazer ficar muito triste. Então, depois ali daquela alta, eu vim pra casa muito feliz, muito alegre, que tudo tava correndo bem. Porém, gente, exatamente com um ano depois dessa internação, a Amanda ela começou a passar muito mal. Eu levei ela pro hospital e chegando lá, mais uma vez, ela estava com a plaqueta baixa. E eu lembrei que da outra vez a plaqueta dela, né, um ano atrás tinha dado baixa também. Então eu pedi pro meu esposo tá pegando os exames dela que ficou, que eu guardei os exames, tá levando pra mim no hospital. E chegando lá, ela foi transferida para esse mesmo hospital, gente, depois de um ano, para esse mesmo hospital que ela tinha ficado internada. Então ali os médicos já olharam a outra internação dela e automaticamente já falaram que ela ia ser transferida para um hospital. Lá ela ia fazer um exame específico e se a plaqueta dela viesse cair mais, que aí eles iam me enviar para um hospital de especialização do problema dela, porém eles não me falaram o que era. Então, depois de mais ou menos uns 3 dias que eu fiquei ali com ela, até ter vaga nesse hospital, eles me mandaram eu pra lá, eu fiz esse exame nela, dormi lá no hospital e no outro dia, né, saiu o resultado de exame dela. Foi aí que começou toda a minha angústia outra vez. Mas, porém, gente, eu fiquei pior do que no outro hospital. E assim, o exame dela deu que a plaqueta dela estava muito baixa, que ela seria transferida. Veio o diretor do hospital conversar comigo e ele falou que provavelmente ela tinha câncer. No caso, era leucemia, o problema dela. E eu ali falando, mas não, ela só tá com a febre, a plaqueta dela tá baixa, pode ser púrpura, porque até então eles não tinham me dado o diagnóstico de púrpura ainda. Só uma médica que tinha falado comigo que parecia que ela tinha púrpura por causa desses indícios tudo que tava dando. E eu guardei esse nome na cabeça e eu fiquei com esse nome. E aí ele me disse assim, o diretor do hospital falou, não, não é púrpura, provavelmente é leucemia, você já vai ficar internada, nós vamos fazer todos os exames que é necessário, você tem que se manter calma, porque você já vai direto internar com ela tem várias outras crianças em tratamento, para você não assustar as outras crianças lá. E eu liguei para minha mãe desesperada, chorando, falando pra minha mãe que os médicos estavam falando que ela tinha leucemia. Eu já comecei a me desesperar, liguei pro meu esposo desesperada, avisando ele, e ele já ficou também desesperado no serviço dele. E então a minha mãe falou uma coisa comigo, ela falou, Renata, lembra que o Senhor fez com você quando ela ficou internada pela primeira vez? O mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de agora, de hoje. Se ela tiver leucemia ou o que ela tiver, seja feita a vontade de Deus. Você tem que parar de chorar agora e confiar em Deus, porque também se você ficar chorando desesperada, você vai deixar ela nervosa. E então eu lembrei disso e mais uma vez eu falei, vou tentar me manter calma e tá tudo na mão de Deus. E eu fui para esse hospital e chegando lá, eu falo que é o hospital mais doloroso que você tem para ir, é o hospital do câncer. Mas no mesmo momento é um hospital acolhedor onde que tem muitas pessoas que estão sofrendo, mas cada um acolhe a outra pessoa. E eu falo que no momento difícil da gente, a gente tá tão nervosa, tão aflita, que Deus ele coloca várias pessoas do nosso lado. E a gente naquele momento a gente não enxerga. Até uma palavrinha que uma pessoa te dá
já te muda o seu dia, mas você às vezes não enxerga. Depois que a gente passa por isso tudo, que a gente vai perceber o tanto que o Senhor cuidou da gente nas mínimas coisas, sempre esteve lá, e a gente assim, naquele momento, né, não vê nada disso. Eu fiquei internada e os médicos falaram que ia fazer um exame dela, que é o mielograma dela, que é um exame da medula para saber qual tipo de leucemia que ela tinha. E ali eu tive que ficar internada para poder até sair os exames. O pré-exame saía com 5 dias e o exame saía com 30 dias. Mas por esse pré-exames eles já tinham alguma coisa já para me falar. Então normalmente eles fazem esse pré-exame, só assim para eles terem uma certeza. E o tipo de câncer mesmo sai com esse exame de 30 dias, né? Então eu fiquei ali com ela com a plaqueta muito baixa, e ela não podia sair daquela sala, que lá as crianças não podem sair, né? Tem que ficar lá dentro, a não ser se for para poder fazer exames, alguma coisa. Fora disso é o tempo todo dentro da sala. E assim, não podia abrir porta, janela, ela tinha ar-condicionado, e ela ficava me perguntando, né, se era dia, se era noite. E ali eu vivi realmente o que é fé, o que é incomodar Deus, porque eu fiquei 24 horas incomodando o Senhor. Eu almoçava, eu orava, eu ia tomar banho, eu falava com Deus. O tempo todo eu nem dormia, eu só ficava ajoelhada orando. E às vezes algumas pessoas, né, ficavam assim olhando pra mim meio estranho, falando, nossa, essa mulher é doida, né, fica o tempo todo orando. E ali eu passei a não orar só pela minha filha. Eu comecei ali a orar por todas as crianças que estavam ali. Eu comecei a orar por todas as crianças que estavam na minha sala, ali junto comigo. E ali eu começava a falar com as mães, não confia no Senhor que vai dar tudo certo. Quando chegou na quinta-feira, os médicos chegaram e falaram, olha, o exame da Amanda já saiu e ela não tem leucemia. Mesmo assim, que eles viram que a Amanda não tinha leucemia, falaram que ela tem púrpura, né? Que é uma doença autoimune, e por isso também é uma doença que não tem tratamento, não tem muito o que ser feito, né? Mas eu falo que o Senhor também está com a minha filha em todos os momentos. Ali eu fiquei, e agora o problema é que a plaqueta dela tinha que subir, a plaqueta dela não estava subindo. E quando chegou no sábado, não, na sexta-feira, eu perguntei à médica que já que ela não tinha leucemia, qual era o procedimento, quando seria provavelmente a alta dela. E ela falou, olha, agora eu vou perguntar ao médico qual é o procedimento, mas você esquece de levar a alta por agora, porque vai entrar o final de semana, os médicos não dão de jeito nenhum alta no final de semana, até esquece isso, e vamos ver lá pra semana que vem como que vai ficar. E eu falei pra ela, tudo bem. E ali, gente, eu dobrei o meu joelho e eu orei ao Senhor. E era uma base assim de... Eu me lembro que eu dormi e eu acordei assustada, que eu, na verdade, dormia orando. Sabe quando você tá orando ali que você acaba pegando um sono? Então, eu dormia orando. E quando eu acordei, eu vi que já tava de madrugada, todo mundo tava dormindo. E eu decidi ajoelhar para mim poder orar. E eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, eu te agradeço muito que minha filha não tem leucemia. E assim, lembrando um pouco do que eu falei com Deus. E eu queria te perguntar o porquê que ela está aqui, qual é o motivo, eu não estou entendendo. Por favor, que o Senhor possa abençoar que as plaquetas dela venham subir, que só falta isso pra gente ir embora. E eu não estou entendendo porque ainda ela está aqui. E então, depois daquilo ali, eu voltei, né? Eu falei mais coisas, orei para as outras crianças, orei para um monte de coisa, mas agora o que eu lembro, né, foi só isso mesmo. E assim, eu me lembro que eu voltei a deitar, abracei ela, que ela ficava no berço, tipo nessas camas de hospital, que você levanta a gradinha, aí fica tipo igual um berço. E eu ficava nessas cadeiras de... Como é que se fala? Nessas cadeiras cochoada azul, verde. Eu me lembro que eu encostei a minha cadeira nela, que é uma cadeira, né, reclinável. E ali eu passei o meu braço, né, por dentro do vão que tem entre aqueles negocinhos do berço. E ali eu abracei ela e eu dormi.
E naquela noite ali o Senhor me deu um sonho. E no meu sonho eu estava arrumando toda a roupa dela e colocando na bolsa. E ali eu tava vendo que faltava algumas peças de roupa dela. E eu perguntava, eu olhava assim pro lado e eu via duas mulheres saindo de dentro do banheiro, tipo meio que escondendo a roupa dela. Daí eu perguntava bem assim, eu andava próximo a ela e perguntava: por que vocês estão escondendo a roupa da minha filha? Se vocês tivessem pedido alguma pros filhos de vocês, eu dava, eu dividia, não precisava disso. E ali elas olhavam pra mim e falava assim, e falava meio com a voz meio estranha. E quando você está num sonho, que o sonho foi Deus que te deu, você sabe diferenciar. E ali eu comecei a temer no sonho, como se aquelas mulheres não fossem mulher normal, fosse uma coisa ruim, fosse o adversário. Ali eu começava a orar muito alto naquela sala de hospital. E no meu sonho eu estava com a minha filha no colo e eu falava com ela ora. E eu e ela começava a clamar ao Senhor. E ali aquelas mulheres falavam bem assim: eu só vou embora porque essa oração tá muito forte. E elas viravam fumaça. E quando eu virava para voltar pra cabine onde que a gente tava, porque ela é uma sala grande e fica as cabines dividido, né, com vidro, né? Daí você consegue ver a cabine de cada pessoa, que é para as crianças ficarem bem protegidas de bactérias, essas coisas. Então, quando eu fazia o sinal, virava que eu ia voltar para a cabine, que no caso onde que eu e a Amanda ficava era assim perto da porta. Eu via, gente, o Senhor me mostrava nitidamente o adversário e ele parecia tipo um homem, uma aparência de um homem bem grande mesmo, e ele era assim bem cheio e ele tampava toda a porta do hospital. A porta da nossa sala era uma porta bem grande, ela era bem grande. Então ele tampava toda aquela porta do hospital e ele ficava ali parado com os braços cruzados. E aí eu começava a orar e começava a repreender, porque ele estava na porta, ele não, tipo assim, não deixava a gente passar. E aí nisso que eu começava a orar, eu acordei assustada, ainda estava de madrugada. Eu ajoelhei para orar e eu pedi ao Senhor um discernimento daquele sonho. E ali eu pude entender que o adversário estava fazendo de tudo para impedir a minha alta, que eu saísse do hospital. Porque vocês lembram que eu orei questionando ao Senhor, perguntando ao Senhor o que eu estava fazendo ali ainda? Eu recebi a alta em nome de Jesus. E quando eu saí dali, eu anotei o nome das crianças todo nos caderninhos. E assim eu começava a orar por elas aqui em casa. E oro até hoje, na verdade, porque eu perdi o contato com algumas mães, na verdade com todas as mães, porque o meu celular estragou, não deu pra salvar nada, então todos os contatos eu perdi. Mas toda vez que eu lembro deles, eu oro, eu tenho foto deles no meu celular, que eu consegui salvar o cartão de memória. E assim eu falo que é o tratar de Deus na nossa vida. E o Senhor sempre está com a gente todos os momentos, Ele sempre nos fortalece, Ele sabe o que faz. E o Senhor não dá uma luta que a gente não consegue carregar. O Senhor cuida de cada um de nós. Então, gente, foi esse que foi, né, o restinho aí do testemunho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me perguntar que eu respondo, tá bom? Deixa o seu joinha e fica todo mundo com Deus.